Boa tarde, gente. Desculpe o atraso. Olá, pessoal. Eu gravei a parte conceitual, né, explicando os conceitos de óptica geométrica. Não sei se vocês já chegaram a ver lá no grupo. Aí eu vou ficar fazendo assim, para a gente não perder muito tempo nessa parte introdutória. Eu gravo a parte conceitual e a gente parte para resolver questões, né? Então vamos lá, começar a resolução da nossa lista. São todas questões vestibulares, né? Essa daqui é da UFRN. Ela diz que numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12 metros de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem de um homem de 3 metros de altura. Numa sala menor, a projeção resultou na imagem de um homem com apenas 2 metros de altura. Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de... Então, eu tinha uma situação inicial, né, que eu tinha aqui um projetor. E este projetor, nessa situação inicial, projetava uma imagem de um homem, né, 3 metros de altura. Quando esse projetor era colocado a uma distância de 12 metros dessa parede. Em uma sala menor, essa imagem resulta em apenas de 2 metros. Então tem uma nova situação, mesmo projetor, né? Só que agora a sala é menor. É como se tivesse deslocado um pouco aqui a parede da sala, né? Devido a ela ser menor. Então essa imagem agora é de 2 metros. E ele quer saber nessa nova situação quanto é a distância do projetor até a tela. Então eu desconheço aqui quanto é a aproximação. Então tudo na óptica geométrica ela vai se basear naqueles 3 princípios, né? A luz em um meio homogêneo ela vai sempre se propagar em linha reta. Um feixe de luz ele não interfere em outro. Então se eu pegar dois feixes de luz e colocar um perpassando o outro, eu não vou ter mudança nas propriedades do feixe, nem desvio em suas trajetórias. E eles são o caminho que um feixe de luz percorre, que um raio de luz percorre, ele é reversível. Então, se eu inverter o sentido de propagação do feixe e manter a orientação, o caminho percorrido pelo feixe vai ser o mesmo. Então, o que resulta aqui? Eu tenho duas figuras semelhantes. Aqui eu posso visualizar triângulos, né? E esses triângulos, eles têm o mesmo ângulo, já que eu não mexi aqui no projetor. Estou apenas alterando a distância que ele está da parede. Então todos esses ângulos aqui são idênticos. Então tem os triângulos aqui que são semelhantes. Um é a ampliação do outro, né? Um é a miniatura do outro, uma ampliação do outro. Então, neste caso, eu posso fazer proporções. Eu comparo os lados idênticos nas duas figuras. Então, vamos fazer essa comparação. Este cateto, 3 metros, corresponde a este mesmo cateto na figura menor. 3 vai estar para 2. Assim como é interessante, é imprescindível, né? Na verdade, eu sempre manter a mesma ordem. Eu peguei aqui, eu iniciei com os valores do triângulo maior, então eu vou continuar relacionando o triângulo maior com o menor, certo? Eu não posso misturar, pegar o primeiro de um, depois de outro. Então vamos lá, então 12 vai estar para x. Pronto, fiz a equivalência, eu comparei os respectivos lados das figuras, né?
os lados idênticos. Agora é só fazer meio pelos extremos. 3 vezes x, 2 vezes 12. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 12, 24. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 24 dividido por 3. Né? 24 dividido por 3 dá 8. Então é o item B, 8 metros. Ó, observe que este triângulo aqui ele tem proporções menores. Então todos os catetos das figuras vai ser menor do que a deste outro triângulo. Então não faria sentido ser 18, ó, Guilherme. Porque eu tenho um triângulo menor, tenho uma miniatura deste primeiro, e nem 36. Isso daqui eu já poderia até riscar. Certo? Todos esses lados eles vão ter, vai ser uma menor proporção deste primeiro triângulo. É por isso que eu disse que é imprescindível manter a ordem, né? Primeiro eu peguei as medidas do triângulo grande, então eu tenho que manter essa ordem, comparar o grande com o pequeno. Se você inverter a ordem, primeiro o pequeno, depois o grande, mas mantendo essa ordem, né, de comparar o pequeno com o grande, também dá certo, certo? Mas você não pode misturar, primeiro pega um lado do grande com o pequeno, depois pega o lado do pequeno com o grande, não pode modificar essa ordem. Alguma pergunta, pessoal, nessa questão? Tranquilo, né? Então vamos aí para a próxima. Aqui já tem uma relação com as propriedades da luz, né? Basicamente o segundo princípio que eu citei, que esses raios eles são independentes. Um não interfere na propriedade do outro. A luz branca, ela é, como eu falei lá na aula de conceitos, né? Ela é a junção de energias de várias cores, né? A luz tem várias cores. Quando eu consigo juntar todas essas cores, eu tenho a luz branca, né? E a ausência de cor em termos de luz é o preto, certo? A ausência de cor preto e a união de todas as cores é o branco. É um pouco diferente quando a gente fala em pigmentos, né? Em tinta, né? Luz é um pouco diferente. Então vamos lá, o que diz a questão? Durante o maior São João do mundo, realizado na cidade de Campina Grande, um estudante de física, ao assistir um show, decidiu observar o comportamento dos feixes de luz emitidos por 3 canhões, os quais emitiam luz nas seguintes cores, né? O A azul, vou até identificar aqui, este A é azul. O B verde, e o C vermelho. Verde, azul e vermelho. Essas cores aqui são as cores primárias, né? Existem as cores primárias e cores compostas, que são uniões de 2 ou mais dessas cores primárias. Com essas 3 cores aqui, vermelho, azul e verde, eu consigo formar qualquer outra cor que você pode imaginar. Então essas cores aqui são as que dão origem a todas as outras, né? Elas são chamadas de cores primárias. O azul, que do inglês é blue, né? O
o verde, que é green em inglês, e o vermelho, que é red, não? Então é o RGB. Você já deve ter falado aí deve ter visto essas siglas aí, né, de RGB. Somente se tiver alguém aí da multimídia ou PAV, né? Tem até cadeiras que vocês têm que trabalhar com essas grades, né? Então vamos lá, o que que diz? Considere que os três feixes de luz têm a mesma intensidade e se cruzam na posição 4. Então, aqui é o cruzamento das três cores primárias. Aí ele quer saber quais são as regiões iluminadas 1, 2 e 3 do palco e na posição 4, são respectivamente. Então 1, 2, 3 e 4. Quais são as cores que vão estar presentes nesses pontos? Então vamos lá, a gente sabe que um feixe não interfere no outro. Então o 1 é da luz vermelha, né? Já sabe que este 1 aqui vai ser vermelho. O 2 ele está vindo o que? Vai ser a luz verde, não? Canhão verde que está apontando em direção ao 2. Então 2 verde. O 3, quem é que está apontando em direção ao 3? É o canhão de cor azul. E o 4, as três cores primárias estão se unindo aqui, né? Então a união dessas cores vai dar o branco. Vou escrever o branco aqui de preto. Então qual é a alternativa, pessoal? Ele quer nessa sequência vermelho. Vou só riscar aqui, ó, que não tem vermelho no início, né? Segundo, verde. Terceiro, azul. E quarto, branco. Item A. Poderia ser o C, porque preto, na verdade, é ausência de cores, não união de cores, né? Tranquilo aqui? Deixa eu desligar a minha câmera. Então, tranquilo, né, gente? Passar para a próxima. Em um dia ensolarado, você observa a sombra de uma torre no chão e resolve fazer uma estimativa da altura da mesma. Qual das alternativas apresentadas na lista abaixo são necessárias para efetuar este cálculo? Então, o que eu preciso para encontrar a altura dessa torre, né? Ele quer saber a altura dessa torre. Então, aqui de H. Então, observe, pessoal, eu tenho aqui a sombra gerada pela a luz que o corpo não deixa passar, né? O corpo opaco não deixa passar a luz. Então, a ausência de luz aqui é que forma essa sombra. Então, corpos que estão próximos, eles estão sob a incidência do mesmo raio, dos mesmos feixes de luz, né? Então, aqui é a luz que vem do Sol. Então, como eles estão próximos, essa incidência vai ter a mesma inclinação. Se eles têm a mesma inclinação, novamente aqui eu tenho um caso de figuras semelhantes, né? Se você observar aqui a altura do homem, a sua sombra e o feixe de luz, né, de incidência de luz, ele forma uma figura que é um triângulo retângulo, né? Mesma coisa para a torre. Eu tenho a altura da torre, a sombra projetada
um raio incidente, ele forma um triângulo retângulo. Mesma inclinação, mesmos ângulos, então esses triângulos aqui eles são idênticos. Ó. Um é a ampliação do outro. Então eu posso comparar os lados. Então do que eu vou precisar para encontrar essa altura? Eu posso medir aqui a sombra dessa torre, chamar de S grande, né, que esse triângulo é maior. Posso medir a minha sombra, chamar de Szinho, e a minha altura também eu conheço. Então, para eu identificar a altura, que é desconhecida, eu tenho que saber as outras três variáveis, né? Sombra da torre, a altura da pessoa e a sombra da pessoa. Quando a gente fizer aquela relação, a altura do triângulo maior vai estar para a altura do menor, assim como a sombra do triângulo maior vai estar para a sombra do triângulo menor. Ó, sempre manter aquela ordem, né? Em cima aqui, só unidades referentes ao triângulo maior. E embaixo, só unidades referentes ao triângulo menor. Então eu não posso misturar a ordem aqui. Então vamos lá, qual é a alternativa? Eu não sei, eu quero determinar o que é a altura da torre, então eu tenho que conhecer os outros três, né? Só pode ficar uma variável a ser determinada. Qual seria o item? D. A altura da pessoa, correto. O comprimento da sombra projetada no chão, correto. E o comprimento da sombra da torre projetada no chão. Exatamente, pessoal. Item D. Não tem nada a ver distância Terra-Sol, né? Nada a ver. Então já eliminaria 3 itens aí. Vou ver só o que está errado aqui no item A. A distância entre você e a torre também não há necessidade, né, de saber essa distância aqui. É desprezível. Então, item D. Tranquilo, né? Alguma dúvida aqui? Vamos lá para a próxima. Na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são respectivamente regiões de... Então eu expliquei lá, né, nos conceitos, a diferença de sombra e penumbra. A sombra é a região onde não chega luz, né, onde a luz é barrada e impedida de chegar ao passar por este corpo opaco. Só que tem regiões, se a fonte for extensa, né, se o tamanho dessa fonte interferir no resultado, que eu vou ter uma sombra de menos intensidade. Então essa sombra de menos intensidade que circunda, né, que está ao redor dessa sombra de maior intensidade, a gente chama de penumbra. Então ele quer saber nessas regiões 1, 2 e 3, são respectivamente regiões de... Então essa região 1 é penumbra ou é sombra? Exato, região 1 é penumbra, não? Região 2 estes raios que estão saindo aqui da fonte é a luz, né? Está representando a feixe de luz. Está chegando luz aqui na região 2.
Exato, então não está chegando luz, é sombra. E a região 3, será que chega luz na região 3? Exato, penumbra. Ó, se você pegar um raio de luz aqui, destacar aqui, deste ponto aqui, ó, e ir em direção à região 3, essa luz chega na região 3. Certo? Então, região 1 e 3, a luz consegue chegar lá. Certo? Só não vai chegar a luz que é barrada aqui, ó, no corpo opaco, que não deixa passar a luz. Então é por isso que essa sombra é mais intensa. É por isso que essa sombra aqui é menos intensa. Chega uma fração de luz, né, uma fração reduzida, porque parte é barrada no corpo. Agora aqui não, na região 2 não tem como passar luz para a região 2, ó. Ela sempre vai ser barrada, não importa a inclinação aqui que eu vá em direção à região 2, não vai passar luz. Certo? Então essa região onde chega a luz parcialmente, eu vou ter uma sombra menos intensa. Então correto aí, como vocês disseram, é o item D. Vamos para a próxima. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, na câmera escura. Aqui foi a origem da máquina fotográfica, não? Se eu pegar uma caixa e furar uma de suas arestas, né, e deixar todas as outras vedadas para passagem de luz, eu vou poder projetar a imagem no fundo dessa caixa. Exatamente como funciona o nosso olho, né, pessoal? A gente tem um pequeno orifício, né, que é a nossa pupila, que deixa passar a luz do meio externo. Então, quando essa luz que sai do objeto e chega no fundo da caixa, cada ponto daquele objeto ele projeta a sua imagem no fundo dessa caixa. Então eu vou ter aqui uma imagem invertida no fundo da caixa, né? Porque este ponto aqui, ó, do topo dessa árvore está sendo projetado na parte inferior da caixa, e essa região do seu caule vai ser projetado na parte superior. Então quando eu fazer a montagem aqui de todos os pontos, eu vou ter uma imagem invertida. O nosso olho é exatamente igual. As imagens no nosso olho, elas são formadas dessa forma aqui, invertida. Se você pudesse visualizar a imagem que está sendo formada no fundo do seu olho, na retina, né? Seria assim, invertido. Aí o nosso nervo óptico é que manda para o cérebro a informação novamente invertida, né? Então a imagem é formada invertida, mas a informação para o nosso cérebro vai novamente ser invertida, e a gente acaba vendo a imagem como a gente vê no ambiente, no meio externo. Então vamos lá, usando a óptica geométrica, essas figuras elas são semelhantes. Então tem dois triângulos aqui, ó. Tem esse triângulo maior que eu tracejei de vermelho, e vou ter esse triângulo na caixa, dentro da caixa aqui que eu pintei de azul. Não dá pra ver não, mas está pintado aí de azul. Então a gente pode comparar esses dois triângulos. Vamos só inverter aqui para ficar melhor a comparação, né? Então, tem um triângulo maior, tem um triângulo menor. Então, vamos pegar aqui as dimensões dele. A base dele está sendo aqui essa altura da árvore, né? Que é 20 centímetros. E a altura deste triângulo
seria este comprimento aqui que ele chamou de D. O triângulo não está bem feito não, mas ele vai ser um triângulo isósceles, né? E aqui no menor, a base dele vai ser o tamanho da imagem, que é 5 centímetros. Aqui é metro, né, gente? E a altura dele vai ser a largura da caixa, né, que é 10 centímetros. Tá, ele quer saber qual vai ser, para a gente determinar essa distância D. E observe que as respostas estão em metro, né, pessoal? E aqui eu tenho metro e centímetros. Então vamos lá, só comparando aqui, né? A gente pode transformar isso daqui em centímetro ou isso daqui em metro. Como a resposta está em metro, vamos transformar isso daqui em metro, né? Só dividir por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, então aqui é 0,05 e aqui é 0,1. Vamos comparar a altura com a altura. Então D vai estar para 0,1, assim como a base deste triângulo, que é 20, vai estar para a base do menor, que é 0,05. Sempre manter aquilo, né? Aqui são os comprimentos do triângulo maior e embaixo do menor. Então, agora é só fazer meio pelos extremos, não? Vai ficar D vezes 0,05, 0,1 vezes 20. Multiplicar por 0,1 é só voltar uma casa, então vai ficar aqui 2, né? Então D é o que eu quero determinar, vou passar o que está multiplicando e dividindo. Vai ser 2 dividido por 0,05. Tirando as vírgulas aqui de baixo, tem duas casas, eu coloco 2 zeros lá em cima. Vai ser 200 dividido por 5. Dá quanto? 20 dividido por 5 é 4, né? 40 metros. Item C. Tranquilo, gente? Aí, alguma pergunta? Isso daqui não tinha nessa... Eu coloquei isso daqui em outra forma, mas não tinha necessidade não, viu? É só para ficar mais claro para vocês, né? Para ver essa semelhança aqui. Você poderia pegar direto dessa figura aqui. A altura do objeto com a altura da imagem, a distância do objeto até a caixa, com a distância do orifício até o fundo da caixa, né? Então vamos para a próxima. Essa questão está relacionada com as cores que os objetos se apresentam para a gente, né? Como é que a gente consegue visualizar objetos com cores distintas, vermelho, azul, amarelo, verde. Quando a luz branca ela bate em um objeto, ela é absorvida, refletida ou refratada, né? Então o objeto ele pode absorver parte dessa luz e refletir outra parcela. Então é exatamente isso que as cores se apresentam para a gente. A luz branca, né, que vem, a luz branca que vem uma gama de cores, né? Eu tenho aqui luz com todas as cores. Ela bate no objeto
E este objeto ele reflete feixes específicos. Então ele vai absorver parte dessa luz que está incidindo, a luz branca, né, e vai refletir cores específicas. Então essa parte aqui que ele reflete, vamos supor que ele reflete aqui o azul. Então essa é a cor daquele objeto, é a parcela que é refletida. Então as folhas de uma árvore, ela está refletindo a cor verde, né? E está absorvendo as outras cores. Se todas essas cores forem absorvidas, de que cor vai ser o objeto, pessoal? Se eu não tiver nenhuma cor aqui sendo refletida, qual vai ser a cor do objeto? Isso, exato. A ausência de cor, né, em luz é o preto. E se ele reflete todas, né? Ele está refletindo todas as cores. Se ele refletir todas as cores, qual vai ser a cor do objeto? Exato, Jefferson. Então o objeto branco reflete todas as cores e o objeto preto absorve todas. E as outras cores é porque o objeto está refletindo aquela cor que a gente está visualizando. Mas isso pode mudar, certo? Se ao invés de estar iluminando o objeto com a luz branca, né, eu iluminar o objeto com a luz monocromática, que é uma luz monocromática. Mono é uma, né? Então, quando se fala em luz monocromática, é uma luz de uma cor só. Então, é possível separar essa luz branca, né? Um laser, por exemplo, é uma luz monocromática. Um laser vermelho, um laser azul, um laser, sei lá, de uma cor qualquer, é uma luz monocromática. Então, quando eu ilumino o objeto com a luz monocromática, se ele não reflete aquela cor, vamos supor que eu tenho um objeto que é azul, e eu vou iluminar ele com uma cor diferente, verde. Então, um objeto que é azul sobre luz branca, ele só vai refletir o azul. Se eu iluminar ele com uma cor diferente, ele vai absorver. Então, eu vou ver aquele objeto de que cor, se ele está absorvendo a cor que eu estou iluminando, ele vai ser apresentado a cor preto, né? Ele não vai retornar aquela luz diferente. Não sei se vocês estão entendendo aí. Eu conheço a cor de um objeto que sobre a luz branca, o objeto é azul. Se eu iluminar ele com uma cor diferente de azul, ele vai absorver. Certo? Um objeto azul, ele só reflete a cor azul. Então, se ele absorve, eu vejo ele preto, já que não retorna a luz que está indo para o objeto. Então, vamos lá na nossa questão. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em um trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha, quando iluminada sobre a luz do sol. A luz do sol é a luz branca, né? Tem todas as cores. Então, sobre a luz do sol, o vestido era vermelho, ou seja, ele absorve todas as outras cores e reflete apenas o vermelho. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabe-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde. Podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como centro. Então, este vestido que era vermelho, o que acontece quando eu colocar ele sobre luz verde, pessoal? Ele só reflete se for luz vermelha, né? Que o vestido é vermelho.
Então ele só reflete se for luz vermelha. Se é verde, o que acontece com o verde? Ele vai ser absorvido. Se o verde é absorvido, então o que acontece? Não vai vir luz aqui para o olho do observador. Ele está sendo absorvido. E a ausência de luz é o preto, né? Então o vestido vai ser preto. Então correto, Gerson, item B. Quirino também, né? Foi no B. Próximo também tem a ver com esse mesmo conceito de formação das cores de um objeto. Então aqui a bandeira do Brasil, né, pessoal? A gente conhece que essa região sobre luz branca, o 4, vamos começar pela ordem, né? O 1 é branco, que reflete todas as cores, né? O 2 é azul, reflete só o azul. O 3 amarelo, reflete só o amarelo. E o 4 é verde, reflete só o verde. Então aqui quando ele está sobre a ação de uma luz branca, que tem todas as cores, né? Luz branca. Então vamos lá. Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte 1 branca, 2 azul, a 3 amarela e a 4 verde. Se a bandeira for iluminada por uma luz monocromática amarela, então a luz que a gente vai colocar sobre a bandeira só tem uma cor agora, que é amarela. A mesma pessoa verá provavelmente. Então, sobre luz amarela, pessoal, essa primeira região vai ter que cor? Alguém arrisca aí? Por que, Quirino, que vai ser amarela? Isso, o branco reflete todas as cores, então ele vai refletir o amarelo. Então a gente vai ver essa parte branca, amarelo, né? Que ela bate e volta. Certo? Então qualquer cor sob o branco, a gente vai ver aquele objeto com a cor que a gente está incidindo a luz. Essa parte azul, a 2, vai ter que cor? A parte 2, que é azul, ela só reflete o azul. Então se eu estou colocando o amarelo vai ser absorvido, né? Então se é absorvido, se não retorna para o meu olho, eu vejo preto. Exato. A parte 3 é amarelo, então se eu estou colocando o amarelo, ela vai ser refletida, né? Continua amarelo. E a parte 6, ou parte 4, só reflete verde. Então o amarelo sobre essa parte verde vai ser absorvido. Então, se é absorvido, não retorna a luz para o meu olho. Então o item correto. E tem a parte 1 amarela e a 2 preta. Correto, né? Amarelo e preto. O item A é verdadeiro. O B está dizendo que a parte 1 é amarelo. Ok. A parte 2 verde. Errado. C está dizendo que 1 é branca. Já está errado. E o D está dizendo que a parte 1 é branca. Já está errado. Então, item A. Ficou claro, pessoal, essa percepção de cores? Você sempre tem que ver se vai ser refletido, né? A cor que é refletida é a cor que a gente vai enxergar o objeto. Aqui uma questão que parece bobinha, mas pegou muita gente, ó. Marília e Disseu estão em uma praça iluminada por uma lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permite a Disseu ver Marília. Então, como é o esquema da formação de imagem, né? Primeiro
primeiro, a luz ela tem que incidir no objeto. A luz incide no objeto. Essa luz é refletida. E chega ao olho, não, do observador. Então, essa luz refletida chega ao olho. Essa é a ordem de formação do objeto. Então, o que está de acordo aqui com esses passos? Né? Ele quer Disseu ver Marília. Né? Então, a luz ela tem que incidir no objeto, né? Ela vai bater em Marília, vai ser refletida, chegar ao olho do observador, que no caso é Odisseu. Né? Qual é o item que está ilustrando essa situação, pessoal? Isso, item A. Olha que lindo, a luz tem que incidir no objeto. Luz no objeto. A luz está indo. Quem é o objeto aqui é a Marília, né? Então, item A, a luz está batendo no objeto, que vai ser a Marília, está sendo refletida, está chegando ao olho do observador, que é o Odisseu. Então, item A. Tem até alguns absurdos aqui, né? Aqui no item D, a luz está saindo do olho do observador, é como se o nosso olho fosse uma fonte de luz, né? Não é. Ele só faz receber. E indo para o objeto, os dois objetos. Aqui a mesma coisa, absurdo, né? Saindo feixe de luz do olho, não pode. Então, o item A é o item correto. Por isso que eu sublinhei aqui, ó. Olha o que ele quer. Ele permite que Disseu vê Marília. Então, o objeto aqui é a mulher, né? A imagem que vai ser formada é a mulher. Exato. Então, luz tem que incidir sobre ela, ser refletida e chegar ao observador, que é o Odisseu, no caso. Ficou claro, Guilherme? Essa torrezinha aqui, no caso, vai ser a fonte de luz, né? Ela que vai iluminar o objeto. Pronto, próxima. Aqui foi uma questão que caiu no Enem. Ela é complexa assim para quem não tem essa visualização espacial das coisas, né? Um eclipse é consequência também do princípio de propagação retilínea da luz. Se a luz não se propagar assim em linha reta, esses fenômenos de sombra e penumbra não aconteceriam, né? E um eclipse nada mais é do que a projeção da sombra e penumbra, né, de um corpo que está sendo iluminado. No caso aqui pode ser, eu posso ter um eclipse solar, né, ou lunar. Então vai ter uma certa região de total escuridão, né, que a luz está sendo barrada ali pelo corpo opaco, que é a Lua. E eu vou ter em torno deste ponto de sombra, né, de total ausência de luz, uma sombra menos intensa, que é a penumbra. Então é por isso que a gente tem regiões do nosso globo que em um eclipse eu posso ter eclipse total, parcial, e a maior parte não vai observar nenhum fenômeno, né? Porque a maior parte ela não vai estar projetando essa sombra e penumbra. Então vai ser apenas um ponto lá do globo. Então, quem está nessa região de sombra total, né, ele vai ver o eclipse total. Quem está
nessa região de penumbra, vai vir um eclipse parcial. E a mesma coisa, este mesmo fenômeno a gente pode observar nas fases da Lua, pessoal. As fases da Lua nada mais é do que a Lua entrando e saindo dessa região de sombra e penumbra, né? Então ele ilustra aqui um eclipse e ele quer saber, foram tiradas três fotografias, né, que são reproduzidas aqui nesse esquemazinho. Ele quer saber se as fotos poderiam corresponder respectivamente aos pontos. Então essa primeira parte aqui, que a Lua está quase que totalmente encoberta, vocês associariam a que ponto? 1, 2, 3, 4, 5, né? Temos 5 possibilidades aqui. Primeiro, pessoal, este ponto 1, ele vai observar um eclipse total ou parcial? Será que quem está neste ponto 1 vai observar eclipse total ou parcial? Observe a imagem e vejam se neste ponto 1 ele está dentro dessa região de sombra e penumbra. Isso, ele está fora, né? Exato. Então este ponto 1 eu já posso descartar, porque ele iria ver a Lua normal, né? Sem estar encoberta parcialmente ou totalmente pela projeção dessa sombra, já que ele está fora dessa região de sombra e penumbra. Certo? Então não observa eclipse. Né? Vamos lá. Então este primeiro aqui, ele está quase que totalmente encoberto. Então é um ponto que tem que estar muito próximo da região total de sombra, né? Do eclipse total. Qual seriam estes pontos que estão mais próximo da sombra, né? Seria o eclipse total. Essa é a primeira imagem. Isso, ponto 3, né? Vou colocar aqui 3. Ou que está simetricamente a ele no outro lado, né? Que é o 4. Então os dois estão quase que à mesma distância dessa região de eclipse total. Só que observe aqui, ó, a gente já mata a questão porque não tem nenhuma alternativa com 4 no início. Então, como ele quer respectivamente na sequência, a gente já mata aqui, que é o item A. Essa primeira aqui é 3. Então essa segunda aqui vai ser o 5. E essa outra aqui vai ser o 2. Agora nós vamos entender por que isso daqui é 5 e aqui é 2, né? A gente já ganhou a questão, mas vamos ver se a gente consegue visualizar por que aqui é o 5 e aqui é o 2. Observe que essas figuras, elas são um espelho da outra, né? Então são pontos que estão à mesma distância dessa região de eclipse total, só que em lados diferentes. Então a gente vê aqui, ó, que o 5 e o 2 realmente eles estão à mesma distância, né, dessa pontos de eclipse total. Mas por que o 5 a gente vê a parte superior, ou o 5 a gente vê a parte inferior da Lua coberta, e no 2 a gente vê a parte superior coberta? Então observe aqui, ó, a segunda figura, né? A luz está chegando de onde aqui? Na segunda figura, a luz está chegando da parte superior aqui do Sol.
Então ela tá pegando a parte superior aqui do Sol. 5. Então essa parte que está sendo iluminada, a gente vai ver iluminada aqui. Então a parte 5 a gente vai ver a parte superior iluminada. Enquanto que a parte 2, o ponto 2, de onde é que está vendo a luz? A parte 2, a luz está vindo aqui da parte inferior. Né, para o ponto 2. Então, na região 2, a parte inferior vai ser iluminada. Então, a gente vê a parte 2 iluminada e a parte superior com sombra. Então, essa questão aqui, na época, foi uma das que teve o maior número de erros, não? Que a gente tem que ter visualizar este fenômeno acontecer, né, na nossa mente. Então a dica é sempre seguir esse feixe de luz incidente. A parte iluminada a gente vai visualizar, a parte que não está sendo iluminada é uma sombra, né? A ausência de luz é o preto, então vai ser a sombra. Ficou compreendido aqui porque o esquema dessas fotos, né? Porque se apresenta dessa maneira. Se eu tivesse um ponto aqui bem no centro essa região de sombra, né? A foto seria de um eclipse total, ia ver totalmente preto, só com o contorno aqui. Vamos lá para o próximo, pessoal. No dia 3 de novembro de 94, ocorreu o último eclipse total do Sol. No Brasil, o fenômeno foi bem observado na região sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num dado instante durante o eclipse. Neste instante, para um observador no ponto P, o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol. A figura não está em escala, sabendo que a razão entre o raio do Sol e o raio da Lua vale 400 e que a distância do ponto P ao centro da Lua vale 3,75 vezes 10 elevado a 5 km, calcule a distância entre P e o centro do Sol. Considere a propagação retilínea da luz. Então, a mesma coisa que a gente veio fazendo, a gente tem que encontrar figuras que são aqui semelhantes, né? Então, vamos só colocar o que ele fornece aqui. Aqui eu tenho o raio da Lua. Vou ver se preto fica melhor. Raio da Lua. Raio do Sol. E ele dá a distância do ponto P ao centro da Lua, né? Então essa distância aqui ele dá. Ele quer saber a distância do ponto P até o centro do Sol. Ele quer saber essa distância do ponto P ao centro do Sol. Então observe, pessoal, quando a gente traça esses desenhos, a gente vê, né, claramente aqui duas figuras idênticas. Ó. Eu tenho este triângulo aqui menor, vou pintar aqui de verde, e eu tenho um triângulo, este triângulo maior. Só que um está dentro do outro, né? Mas eu posso separar aqui, eu vou pegar o triângulo menor, vou colocar aqui embaixo o triângulo maior.
a gente vê claramente que esse triângulo tem os mesmos ângulos, né? Ó, esse ângulo aqui é comum, aqui é a mesma reta, mesma inclinação, então esses ângulos aqui são todos idênticos. Eu tenho um ângulo de 90, que é o raio, né? O raio da Lua. Aqui seria o raio do Sol. Essa distância aqui é a distância de P até o centro da Lua que ele fornece. Ele diz que é 3,75 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E ele quer justamente saber este tamanho aqui, ó, que seria a distância de P até o centro do Sol. Chamar de D. Ele não fornece o raio da Lua nem o raio do Sol, mas ele fornece uma relação entre os dois. Ele diz que o raio do Sol sobre o raio da Lua vale 400. Então, geralmente, quando a questão dá uma relação, em algum momento que a gente está trabalhando aqui nessas proporções, em algum momento isso daqui vai aparecer. Então a gente guarda isso daqui e quando a gente vê essa divisão aqui, a gente troca por 400. Então vamos lá. Comparar o grande com o pequeno. Grande com pequeno, grande com pequeno. Então, raio do Sol está para o raio da Lua. Sempre os mesmos lados, ó, os lados idênticos. Assim como distância de P ao centro do Sol, que é o D, lá, este mesmo lado com o mesmo lado na figura de menor tamanho. Pronto, e veja o que apareceu aqui na nossa comparação, né? Raio do Sol sobre raio da Lua, que é exatamente o que ele fornece ali, 400. Então 400 eu posso trocar por este quociente. O D, o que a gente quer saber, sobre 3,75 vezes 10 a 5. Veio pelos extremos, ó, uma vezes dt. Aqui vai ficar 400 vezes 3,75 vezes 10 a 5. Então, vamos lá, não tenho calculadora, vamos facilitar aqui, né? Estes dois zeros, como se fosse 10 ao quadrado, que é 100, né? 4 vezes 100, 400. Então é só contar o número de zeros aqui e aumentar na potência. Então vai ficar 4 vezes 3,75 vezes 10 elevado a 7. Os dois zeros eu acrescentei lá. 4 vezes 3,75, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 75 dá 3, não? Então vai ser 15 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Ou em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Que geralmente em provas de vestibular ou em concurso, as respostas são preferencialmente notação científica, certo? Então este número aqui tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. E aí, pessoal, dúvidas aqui? Tranquilo? Então a óptica geométrica não tem segredo, né? Depois que você identifica as figuras semelhantes, é só correlacionar os lados idênticos, manter na ordem, né? Sempre se eu escolhi o grande para iniciar a comparação, tenho que sempre manter essa ordem. Primeiro o grande, para depois relacionar com o lado pequeno. Se você fazer o inverso, dá certo, mas você
permanecendo com essa ordem, primeiro o pequeno, depois o grande, né? Então tranquilo, vou ver se eu acho que falta só mais uma questão. Essa é a última, certo? Então vamos lá. Um raio de luz de uma lanterna acesa no ponto A ilumina o ponto B. Então a luz vai sair do A aqui, ela vai ser refletida num espelho. Isso daqui é um espelho horizontal, então ela bate aqui no espelho e é refletida, iluminando lá o ponto B, né? Aí ele dá essas medidas aqui, de A até D é 2, de B até 3, e de D até este tamanho total aqui é 5. Aí determine a distância entre a imagem virtual da lanterna A e o ponto B. Então aqui envolve um conceito de espelhos. Uma imagem num espelho plano, pessoal, ela sempre vai se formar a mesma distância do objeto ao espelho, equivale à distância do espelho até a imagem. Então é como se eu tivesse aqui essa mesma distância sendo projetada dentro do espelho, por isso que ele fala virtual, né, que é dentro do espelho. Então aqui também é 2. Então aqui eu teria essa imagem da lanterna dentro do espelho. Aí ele quer saber essa distância aqui, ó, da imagem até o ponto D. Essa distância total aqui em azul, certo? Então esses triângulos aqui são idênticos, né? Se eu achar o tamanho dessa diagonal, eu vou estar achando o tamanho dessa diagonal. Então é só encontrar as duas diagonais aqui e somar que a gente vai ter a distância entre a imagem, que eu vou chamar aqui de A', e o ponto B. Então observe que essas figuras elas são idênticas, né? Eu tenho o mesmo ângulo aqui, 90 graus. E uma regra que a gente tem informação de mais, ou uma das propriedades da reflexão da luz em superfícies regulares, né, é que este raio, eu traço aqui uma que eu chamo de normal, que é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, e este ângulo aqui de incidência, né, que a luz está incidindo, é o mesmo ângulo que essa luz vai ser refletida. Então estes ângulos aqui são idênticos. Isso implica dizer que estes ângulos aqui também são idênticos. E observe, ó, tem dois lados iguais aqui nos triângulos, logo o terceiro lado também vai ter o mesmo valor. Então esses triângulos eles são equivalentes. Um é a ampliação ou a redução do outro, certo? Então eu posso correlacionar. Vamos fazer a nossa correlação. A gente tem que 3, né? Vou pegar o maior primeiro. 3 vai estar para 2. Assim como este lado aqui, eu não sei quanto vale este lado, mas eu sei que este total aqui é 5. Se eu pegar, chamar isso daqui de x, isso daqui vai ser 5 menos x. Se eu tirar aqui o x de 5, eu vou ter este tamanho. Então este x aqui que eu não sei quanto é, vai estar para 5 menos x. Aquela ordem eu mantive aqui, né? Primeiro do grande, embaixo do pequeno. Agora é só meio pelos extremos. O 3 vai multiplicar tudo isso aqui e o 2 multiplica o x. Então vamos lá, 3 vezes 5, 15.
3 vezes x, 3x, igual 2 vezes x, 2x. Letra de um lado, número do outro, né? Equação do primeiro grau. Passo 3 para lá positivo. 2x mais 3x dá 5x. X está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter 15 dividido por 5. Vai ser o valor do meu x, que é 3, né? Então o x vai ser 3 metros. Certo? Pronto, então eu descobri aqui quanto vale esses lados aqui, ó. O x vale 3. E aqui vai ser 5 menos x. 5 menos 3 vai dar 2. Então qual vai ser a hipotenusa aqui? É só usar o teorema de Pitágoras, né, pessoal? Só que tem um atalhozinho, né? Se você vê que esses lados são iguais no triângulo, né? Alguém lembra como encontrar a hipotenusa? É a diagonal de um quadrado, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho um quadrado. Sempre que esses... Para você determinar a diagonal de um quadrado, é só você pegar o valor do lado, que o lado aqui vai ser 3, e multiplicar pela raiz de 2. Então este tamanho aqui vai ser 3 raiz de 2. Essa diagonal aqui vai ser o lado, que é 2 raiz de 2. Certo? A diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Aqui você encontraria também pelo teorema de Pitágoras. Então, quanto é que vai ser essa distância aqui, de A' até A, né? De A' até B. Vai ser 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Isso daqui vai dar 5 raiz de 2. Pronto, isso daqui é a resposta. 5 raiz de 2 metros. Certo? Este tamanho aqui é idêntico a este, então tanto faz somar aqui diretamente. Vamos colocar aqui, né? Pronto, pessoal, eram essas questões que eu tinha selecionado sobre óptica geométrica, né? Não deixe de acompanhar as aulas, pessoal, só faltam menos de 2 meses para o Enem, né? Qualquer questão que você conseguir somar aí na hora da prova, pode ser a sua entrada ou não na faculdade. Então eu sei que é cansativo, né? Vocês estão tendo várias aulas aí virtuais, mas é um esforço que não vai durar para sempre, né? Vamos manter o foco, chamar a galera aí que está relaxando para poder pegar pesado nesses últimos meses, né? Então, alguma dúvida sobre essa última questão? Beleza, então eu vou começar a preparar o material da próxima semana. Faltam só 4 pontos, né, dos 10 que mais caem. Se você perdeu algum, veja lá no canal, que está todos lá salvo. No final eu vou fazer uma apostila e vou colocar lá para vocês. Eu vou pedir a coordenação para imprimir. Se ela puder imprimir, seria bom que vocês pegassem, né, uma cópia exclusiva para os alunos que estão acompanhando, né? Certo? Então, a gente se vê na próxima semana com mais um ponto, que eu quero finalizar os pontos para a gente começar a responder as últimas provas.
do Enem, certo? Então, obrigado aí por terem comparecido e até a próxima semana. Valeu pela presença aí, pessoal.